Muito bem, estamos aqui, Monza, aqui. Dessa vez, para não sujar a pintura do carro, vamos colocar um pano qualquer. Um paninho só para... Muito bem, estamos aqui parados no nosso querido Monza Experience, fazendo o quê? Nós vamos falar agora do o que faz uma pessoa gostar de carro. Pois é, eu estava outro dia pensando nesse assunto. O que faz uma pessoa gostar de carro? Milhares de razões, mas normalmente uma coisa que a gente lembra é que muitos depoimentos ocorrem porque os pais gostavam de carros. Então é isso mesmo. A pessoa gosta de carro porque o pai gostava de carro. E sempre tem uma lembrança, porque na época meu pai trocava não sei o quê, porque meu pai teve enfim. E aí eu comecei a me perguntar por que é que eu gostava de carro antigo. E na verdade eu descobri que eu não tenho nenhum tipo de memória de carros antigos. Até tenho, mas vou contar. Então a história começa da seguinte forma. Meu pai e minha mãe, vou começar da partir dali. Meu pai e minha mãe se casaram em 1966. Pois é. E como meu pai trabalhava numa empresa chamada Ciba-Geigy, que era um laboratório farmacêutico, cuja sede ficava na Avenida Santo Amaro, ali no bairro do Brooklyn, em São Paulo, provavelmente eles decidiram que e minha mãe naquela época ainda não trabalhava, eles devem ter decidido morar perto do trabalho. Então, na verdade, é uma ideia moderna hoje em dia, em 2018, mas em 66 eles acharam que isso era um bom negócio. E se mudaram para um bairro meio residencial, meio apagadão, de origem, um bairro basicamente que reunia muitas famílias de origem alemã. E eles foram para lá, um bairro meio deserto e tal. Então, o primeiro endereço, na verdade, meu primeiro endereço e até os 20 anos de idade, a famosa Avenida Santo Amaro 4281, Bloco M, apartamento 21. Era lá que, enfim, que eles foram morar. E aí, isso era muito bom para meu pai, porque ele saía, meu pai não tinha carro naquela época, minha mãe muito menos, já vou explicar por quê. E aí ele saía de casa e ia para o trabalho. Significa que ele gastava 15 minutos para chegar no trabalho na Ciba-Geigy, porque ficava a 2 km de distância na própria Avenida Santo Amaro, perto do Clube Banespa. Ainda existe hoje. Hoje a empresa se chama Novartis, é um laboratório farmacêutico. Meu pai fez a carreira dele profissional em laboratórios farmacêuticos em empresas lá multinacionais. Pois bem, então em 66 ele não precisava de carro. Bom, 67, 68, de 66 a 1970, não aconteceu assim. Eles continuaram com a não necessidade de ter um veículo. Por quê? Porque qualquer viagem que eles faziam, eles iam com o carro do meu avô e tudo mais. Meu avô naquela época comprou uma Kombi, e uma Kombi para transportar a família. Então eram 6 pessoas, meu pai e minha mãe, meu tio e minha tia, meu avô e minha avó. Eram 6 pessoas, ninguém tinha filho, e aí eles iam para o interior de São Paulo, viajavam muito e tudo mais. Quando chegou em 68, por aí, meu avô trocou a Kombi por um Aero Willys. Então ele já reduziu o número de pessoas que podiam andar no carro, né? Enfim, e meu pai não precisava comprar carro. Só que eu fui projetado provavelmente no último trimestre do ano de 1970, porque eu nasci em junho de 71. Conclusão da história, provavelmente, deduzo eu, que meu pai verificando, agora minha esposa grávida, minha mãe grávida, aquele negócio todo, ele decidiu que era uma boa ideia comprar o primeiro carro dele. Então a primeira coisa que ele fez foi tirar a carteira de habilitação. E em segunda foi comprar um carro. Qual foi o carro que meu pai comprou? Um Volkswagen, provavelmente 1300, portanto um Fusca, azul escuro. Solta a foto aí. Essa foto é tirada depois, algum tempo depois, numa chácara da família, lá na região de Rio Claro. E são 2 Fuscas que estão nessa foto. Um é do meu tio e outro do meu pai. Eles não eram irmãos, tá? Meu pai, a minha mãe e minha tia eram irmãs enfim, e daí os cunhados, né? Então, eles compraram um Fusca. E meu pai andou bastante com aquele Fusca, né? Viajou com aquele Fusca, inclusive, para a Bahia. Primeira viagem com a minha mãe grávida, inclusive de uns 6 meses, ela foi de São Paulo à Bahia, dentro daquele Fusca, com um barrigão enorme. Por muito pouco eu não fui baiano na vida. Aí, enfim, quando chegou em 71, eu nasci exatamente na maternidade de São Paulo. E meu pai continuava com o Fusca. E ele ficou 71, ele comprou 0 esse carro, então ele ficou 71, 72. Em 73, no começo do ano, eles encomendaram o meu irmão.
E aí, você sabe como é que é a fábrica humana, né? Do momento da encomenda ao momento da entrega do produto, demoram geralmente 9 meses. Então, meu irmão nasceu em outubro de 73. Provavelmente, no primeiro semestre de 74, meu pai, viajando aqui da Praia Grande, onde eu estou agora, para São Paulo, uma viagem de final de semana, meu irmão praticamente com 6 meses de idade, eu, portanto, com 2 anos e pouco de idade, eu atrás do Fusca, eu não tenho a menor lembrança disso, meu irmão naquele famoso bebê conforto, não existiam cadeirinhas naquela época, minha mãe e meu pai na frente, voltando com o querido Fusquinha azul escuro, na rodovia Anchieta. E aí meu pai, ao longe ali na pista da esquerda, ele verifica uma pessoa que fazia uma menção de atravessar a pista, plena rodovia. E ele tirou o pé do acelerador, mas ele tinha carro ou caminhão do outro lado e tudo mais, enfim. Quando ele percebeu que a pessoa voltou para aquele canteiro central, ele voltou com a velocidade original. E, infelizmente, no momento que ele voltou com a velocidade original e foi chegando perto daquela pessoa que já estava praticamente lá no meio do canteiro central, a pessoa sei lá o que aconteceu, e saiu correndo em direção à rodovia para atravessar a rodovia. Não deu outra. Infelizmente, meu pai pegou em cheio o cidadão lá. E ao pegar em cheio, o cara bateu no capô do Fusca, o corpo bateu no para-brisa, afundou o teto do carro, quebrou o para-brisa e foi projetado para cima e para trás. O carro que veio atrás também não teve condição de fazer nada, passou por cima da pessoa, enfim. Morreu na hora ali a pessoa. Enfim, o Fusca perdeu o controle, porque naquela época os veículos, como esse aqui é um Monza 87 e o para-brisa não é laminado, não tem aquele filme entre os vidros. Significa que quando ele quebra, ele não estilhaça e fica, ele estilhaça e desaba, como se fosse uma porta de banco ou qualquer coisa, porta com aquele vidro blindado que faz aquele micro pedacinho. Pois é, agora você imagine velocidade, o para-brisa do Fusca quebrou, todos os cacos de vidro foram para dentro do carro, com o vento. Então, meu pai e minha mãe com ferimentos superficiais, mas no rosto, ou vidro no olho e tudo mais. Eu sei que foram achar vidro até no bebê conforto do meu irmão, que estava no banco, obviamente, traseiro, e em mim. Parece, minha mãe conta que eu tive umas pequenas escoriações ali no banco traseiro. Meu pai perdeu o controle do carro, foi para o canteiro central, e dali parou o carro, daí veio gente ajudando, o carro de trás também perdeu o controle, enfim, foi uma lambança na rodovia Anchieta. E desse acidente, a pessoa que estava lá notou-se depois que estava embriagada e tal, morreu, né? Morreu com acidente. Não se sabe se morreu com impacto no Fusca do meu pai ou no carro de trás, que eu não sei qual era, que passou por cima. Bom, aquilo gerou um trauma para meu pai imenso, então ele ficou praticamente 1 ano sem dirigir. Ele queria desistir de dirigir e tudo mais. O carro tinha seguro, foi reparado, enfim, e foi devolvido para o meu pai. Quando meu pai superou o trauma do acidente, ele resolveu, provavelmente porque também deve ter visto a família com 2 filhos e tudo mais, e um Fusca sempre foi um carro muito pequenininho, ele optou por investir num carro maior. E aí ele comprou, vendeu o Fusca e comprou também 0 km uma Variant branca, motor 1600. Então era um carro já meio para familiar, tinha um porta-mala enorme, etc, etc. Eu já tenho algumas lembranças desse carro muito pequenininho na garagem do prédio lá no Brooklyn. Eu sei que em algum momento meu pai decidiu trocar aquele carro por uma Variant mais nova. Essa Variant não foi comprada a zero, ele comprou de uma pessoa que trabalhava também na Ciba-Geigy e ofereceu, tinha acabado de tirar o carro, rodou muito pouco o carro e meu pai vendeu a Variant branca e depois comprou uma Variant 72 vermelhinha. E essa Variant vermelhinha acompanhou meu pai de 72 até 1986. Aí você vai me perguntar, bom, então era no único carro do seu pai? Sim, meu pai tinha um único carro, que era aquela Variant 1672 vermelha. Ele cuidava neuroticamente? Não. Meu pai não tinha muito... Ele tinha muito cuidado com o carro, porque ele fazia toda a manutenção, óleo, etc, etc. Isso ele sempre teve. Ele tinha um cuidado muito grande, inclusive, com lataria e tudo mais. Então o carro sempre estava impecável. Aquela Variant era conhecida como... Parecia que estava no estado de 0 km, mesmo depois de tão rodada, os anos foram passando. Mas ele nunca... Eu não lembro do meu pai, na minha infância inteira, comentar em casa que ele tinha vontade de trocar o carro. Então os lançamentos aconteciam, a década de 70 ia avançando, os Opala surgiram, as Caravans surgiram, os Chevettes e todos os carros, o Corcel, a parte da Ford e tudo mais, a Volkswagen continuava na Variant e tudo mais, com os modelos, né, que mudavam muito pouco,
e meu pai não tinha menor interesse em carro. Eu não me lembro realmente, durante toda a minha infância, meu pai mencionar que ele tinha vontade de vender o carro. Eu acho que na cabeça dele, ter aquele carro em bom estado, e para isso ele fazia manutenção, estava de bom tamanho. Porque o carro levava ele para o trabalho e tal, e levava a gente para a praia praticamente, aqui na praia, depois em 77 ele comprou o apartamento que a gente está aqui, e levava todo final de semana para a praia e tudo mais. Aquele carro dava para a família tranquilamente. A minha mãe nunca dirigiu na vida. E não por qualquer outro motivo. Nunca teve o menor interesse de dirigir. A minha mãe foi acostumada desde pequena com carros, meu avô, aquele negócio todo. Mas o interesse da minha mãe por carro é basicamente no banco traseiro. Significa o seguinte, minha mãe senta no banco traseiro, ela sabe avaliar. Aquele carro é confortável, viu? Aquele carro é bom. Espaçoso. São os adjetivos que minha mãe usa. Ela não tem a menor noção do modelo do carro. Ela não sabe diferenciar provavelmente um Corcel de um Monza ou qualquer coisa. Não tem noção. Ela sabe avaliar, hoje inclusive, quando algum carro, ela anda em algum carro que ela gosta, geralmente de algum taxista, porque ela usa bastante isso, ela pergunta que modelo é. E aí o adjetivo que ela usa, aquele carro lá, modelo tal, é muito bom, muito bom. Ela não tem noção de motorização, ela não tem noção de nada. A única coisa que ela sabe é o banco traseiro do carro, se ele é confortável, não tem espaços para a perna, e se faz pouco ou muito barulho, ou se trepida muito. Então a minha mãe não teve nunca o menor interesse em tirar carta, em ter um veículo automotor. Significa que eu e meu irmão fomos criados sem qualquer interesse em carro. Basicamente a gente tinha carro, eu gostava da questão de dirigir, já comentei isso em outro vídeo, eu usava o banco do piano lá de casa, que tem aquele assento giratório que regula a altura, eu inclinava aquilo em 45 graus no sofá para brincar de dirigir, porque eu vi meu pai manobrando o carro. Então eu nasci, sei lá eu porquê, com aquele interesse. Mas meu pai nunca, inclusive, incentivou qualquer filho para usar carro. Ele sempre diz o seguinte, vocês podem ter carro, mas só depois dos 18 anos. Ele nunca ensinou ninguém a dirigir. Bom, durante toda a minha infância, como minha mãe não dirigia, meu pai usava o carro para trabalhar, ele era o único que tinha carta. Conclusão da história, todo o meu trajeto para qualquer lugar sempre foi a bordo ou de um Fusca ou alguma coisa, porque eram os táxis da época. Então minha mãe era uma grande usuária, como é até hoje, de táxi, sempre foi. E a gente morava na Avenida Santo Amaro, então basicamente era sair do prédio, passar pela portaria e fazer um sinal na avenida. Automaticamente algum táxi sempre aparecia. E na década de 70, algum táxi significa 99% Fusca, sem o banco da frente, com uma cordinha para fechar a porta do passageiro. E geralmente no vidro, aqui neste vidro, uma tabela impressa pelo governo, onde você fazia a conversão, porque a inflação era tão maluca que você olhava lá o que dava no taxímetro, fazia a conversão em moeda para minha mãe pagar lá o motorista. A minha vida ali era muito perto de casa, então o colégio era uma quadra da minha casa, a academia de natação era uma quadra da minha casa, eu morava ali no Brooklyn, tinha a Avenida Joaquim Nabuco ali com roupas e tudo, então banco, então mercados, então a vida no Brooklyn é muito fácil, você pode andar a pé o tempo inteiro. A minha mãe, professora, dava aula numa escola chamada Lineu Prestes, ali perto no final da Avenida Santo Amaro com a João Dias, deu aula lá só por 30 anos até se aposentar. Conclusão, ela pegava um corredor de ônibus que dava exatamente 15, 20 minutos até o trabalho. Resultado da história, então a gente ficou com esse carro por muito tempo. Quando chegou em 1982, duas coisas aconteceram. A primeira coisa foi que meu pai recebeu um telefonema de um parente que tinha uma casa enorme lá na Moca, uma casa que cabia uns 20, 30 carros, era uma casa parecia assim, uma chácara, tudo mais. Era dono de uma empresa chamada Sambin, não sei se ainda é, fazia trucks de caminhão e tudo mais. E recebeu um telefonema desse primo dele falando assim, ô Décio, vem aqui porque tem uns carros aqui, você está andando com um carro muito velho. Não ligo, não. Enfim, mas vem aqui porque tem duas caravans aqui para você comprar, que eu consegui. E era uma Caravan 78 prata, 6 cilindros, luxo, e uma Caravan dourada, Commodoro 79, com aquela faixinha aqui preta, 4 cilindros. E aí eu já me lembro, eu fui com meu pai e fui com meu irmão, nós fomos até lá para conhecer o carro, ele queria ver. E aí esse primo dele falou, não, leva os dois, né? E pelo que eu entendi, meu pai tinha dinheiro para levar os dois carros, eram dois carros usados, né? Mas em muito bom estado de conservação, tinham 2 anos de uso. Então, 2, 3 anos de uso. Bom, resultado. Meu pai falou, não adianta, levar 2, pelo amor de Deus, não sei o que lá, já tenho esse. Resultado, levou a Caravan Commodoro 79 dourada. Aquilo já era, não era bem uma nave espacial, porque exatamente naquele momento estavam surgindo carros a mais modernos.
Mas, de qualquer forma, para quem estava acostumado numa Variant 1600, o conforto de um Chevrolet, de uma Caravan, era um mundo diferente. O banco, o espaço interno, a estabilidade, o barulho, que não tinha o barulho daquele motor traseiro do motor plano, né, o Volkswagen refrigerado a ar, aquele negócio todo. Pois bem, então eu gostei muito daquele carro para viajar e daí meu pai fez a seguinte divisão. Como só ele que usava, aquele carro ficava guardado para viagens para praia no final de semana e a Variant era para ele rodar no dia a dia. E sempre dava um problema naquela Caravan, porque foi uma parada a semana inteira e a da partida não pegava. E aí se descobriu, depois de bastante tempo e muito mecânico, que o problema era o tal do platinado. E aí meu pai mandou tudo, né, o platinado pro raio que o parta e colocou finalmente uma ignição eletrônica da Bosch, e aí nunca mais o carro deu problema. E a gente passou a viajar com aquele carro. E aí, mas eu sempre achei o Opala e a Caravan, aquele painel que não era quadrado, ele tinha aqueles redondinhos, tudo mais, eu achava muito antiquado aquilo, eu nunca gostei daquele negócio. Mas enfim, em 82, a segunda coisa, nós estávamos numa fazenda da família, na região de Rio Claro, aí mais para Itirapina, uma pequena cidade ali, 50 quilômetros de Rio Claro, ficamos lá passando as férias de julho, meu pai deixou a Variant lá, porque voltou com meu tio, alguma coisa assim. E ele falou para mim, olha, liga o carro para não ficar parado a semana inteira, nesses dias que eu não estou aqui. E obviamente que eu liguei e andei com o carro, né? No pasto, a fazenda era imensa, né? Então dava para andar. Então eu andava pequenas voltinhas ali, enfim, minha mãe disse que eu manobrava aquele carro umas 600 vezes por dia. Não, precisa ligar, pediu e tal. Então, e aí eu fui aprendendo como é que era a regulagem do pedal de embreagem, como é que era aquilo. Mas eu não tinha o menor incentivo. Meu pai sempre foi claro nessa história que lei é lei. Se só pode dirigir após os 18 anos, é só aos 18 anos que você vai dirigir. Os anos foram passando e em 1986, no meu aniversário, 16 de junho, já existia o McDonald's em São Paulo, era uma novidade. E meu pai falou, não, faz o seguinte, deixou o carro ali na Rua Princesa Isabel, do lado ali do portão do prédio, e falou, entrou para casa, a gente foi fazer alguma coisa de manhã, se não me engano, no final de semana, e ele falou, não, vamos comemorar o teu aniversário, alguma coisa assim, vamos comprar um lanche lá no McDonald's, não sei o que e tudo mais. Quando a gente chegou para pegar o carro tinha sumido, roubaram o carro. Roubaram a Variant 72. Meu pai ficou muito chateado com aquele negócio. Eu lembro que ele falou, daí foi para a delegacia e deu registro, né? Naquela época não tinha telefone, não tinha internet, nada, então tinha que ir à delegacia fazer o boletim de ocorrência. Foi feito o boletim de ocorrência, a Variant tinha seguro, e, enfim, tocou a vida. Quando deu 3 horas da manhã naquele dia, tocou o telefone. Era uma delegacia lá em Santo Amaro. Acharam o carro. O senhor pode vir aqui, a proprietária? Enfim, aí eu fui com meu pai, nós pegamos a cara, fomos até lá. E aí meu pai ficou mais chateado ainda, porque o cara ao roubar o carro, ele fugiu, sei lá o que ele fez na região de Santo Amaro e bateu o carro no muro. Então a frente do carro estava destruída. E meu pai tinha um cuidado com aquele carro grande, tinha feito motor, né? Mas enfim, tinha seguro, o seguro pagou o equivalente ao perda total, né, tudo mais, meu pai passou para frente o carro. Eu nunca mais esqueci daquele carro, era a placa BX7705, a placa amarela ainda. Portanto, meu pai ficou só com a Caravan e não teve o menor interesse em comprar outro carro, porque 2 carros para ele provavelmente não faziam o menor sentido. Ele comprou provavelmente porque a família pediu. Então, toda a minha infância com carro foi basicamente essa. Do lado dos meus primos, do meu tio já era diferente. Meu tio gostava de carro. Então, meu tio trocava de carro com uma velocidade grande. Então ele teve Fusca, aquele azul que apareceu na foto, depois ele trocou por um Passat 76, se não me engano, TS, depois ele trocou por uma Brasília, depois ele teve uma Brasília roubada, comprou outra Brasília, já uma Brasília 81, daí ele trocou por um Gol, depois ele trocou e finalmente em 88 ele comprou exatamente um desse, um Monza preto, só não era automático, só que eu acho que era 1.8. E meu pai não dava a mínima para aquilo. Depois meu tio comprou um outro, além do Monza ele comprou um Santana CD, quadradinho, um azul clarinho, meio prata e tudo mais. Meu tio andava no tempo, meu pai parado no tempo. Meu pai era a Variant e a famosa Caravan. E aí ficou. E finalmente quando eu fiz... E aí só para terminar essa história, o meu interesse por carro até então, aos 16, 15 anos de idade, era simplesmente nenhum. Eu via carro nos meus amigos do Colégio Objetivo, que gostavam de carro, alguns tinham, ou usavam do pai, mesmo sendo menor de idade, aquelas coisas, e eles colecionavam 4 rodas, auto esporte. Eu não me lembro de ter gasto R$1, ou R$1, não tinha naquela época, mas qualquer coisa da época, comprando uma revista de carro. Eu conhecia na rua, de olhar tal, ou porque eu estava inserido numa turma que gostava de carro, mas zero.
Porém, isso foi aos meus 17 anos, eu tenho até em fita cassete algumas coisas gravadas e tudo mais nessa época. Meu interesse por carro era zero. O que eu gostava? Eu gostava de aquário, eu gostava de criação de hamster, um monte de aquário em casa para criação de coisa. Eu adorava computador, então tinha os computadores em casa que eu fazia as minhas programações, vendia os meus joguinhos, adorava música, colecionava os meus LPs, fazia as minhas fitas cassete. Então, meu hobby sempre foi... E adorava surf. Nessa garagem que a gente está agora, ainda tem os meus caiaques aqui que eu surfava naquela época. Então, essa era a minha vida. Carro, para mim, era uma coisa meio... Só que quando foi chegando aos 17 anos e meio de idade, 6 meses para fazer os meus 18, finalmente eu tive a notícia do meu avô que ele ia me dar um carro. Primeiro era meu pai que falou que ia me dar um carro, provavelmente era uma Paraty usada, que era um sonho de consumo. E em algum momento meu avô, pai da minha mãe, me disse o seguinte, não... primeiro que ele me ensinou a dirigir. Com 17 anos de idade, eu ia para casa dele, às vezes durante a semana, ele falava, não, vamos pegar o Aero Willis ali no estacionamento. O Aero Willis só funcionava de uma vez a cada 15 dias, quando meu avô ia no supermercado com a minha avó fazer compra. De resto, ele punha uma capa, ficava encapado numa garagem, que ele alugava ali perto de um prédio. Meu avô morava ali na Vila Mariana. E aí nessa época ele começou, não, vamos lá, dirige um pouco. E eu fui aprendendo aquele negócio de engatar marcha, não era? Então meu primeiro carro, oficialmente, além da Variant, a dirigir em ruas e tudo mais, foi o Aero Willis. Quando eu fiz 17 anos e meio, praticamente, meu avô falou que ele ia me dar aquele Aero Willis. Aí mudou completamente a minha vida, porque eu comecei a ter interesse em carro, daí eu comecei a entender de carro. E meu avô entendia um pouco de mecânica. Então ele começou a me informar como é que funcionavam os motores, como é que funcionava cilindro, biela, vira, breque, aquele negócio todo. Eu fui lendo, não tinha internet, mas aí eu fui comprando publicação daquilo. E dito e feito, quando eu fiz os meus 18 anos, exatamente no dia que eu fiz aniversário, eu estava na autoescola do Brooklyn para tirar minha carta, porque o Detran não permitia que eu fizesse exame psicotécnico e teórico antes de completar os 18. E foi o que eu fiz. E em uma semana, naquela época era fácil, em uma semana eu saí com a carta, porque eu já sabia dirigir. Fiz uma única aula de autoescola, num Fusca. O cara falou, beleza, faz o teste, fiz o teste. Eu fui com o Jairo Willis sem carta. Parei 2 ruas depois, fiz o teste, passei uma semana depois, peguei minha carta categoria C, sei lá eu por quê, porque não foi eu que pedi, e dali começou meu carro. Então o Aero Willis ficou comigo, vocês já viram em outro vídeo, até 2005, quando eu vendi, já tinha os Monzas e tudo mais. Então agora... Então, concluindo então esse longo vídeo, a gente nasce gostando de carro. A gente não é simplesmente influenciado pelos pais, não acredito nisso. Claro que às vezes ajuda, muita gente que eu conheço, meu pai, não sei o quê, não foi meu caso. Meus pais acreditavam realmente que o carro serviria simplesmente para levar do ponto A para o ponto B. Então essa coisa de ficar com carro antigo e tudo mais, eu fui adquirindo depois. Na verdade... Eu sempre tive carro antigo, né? O Aero Willis foi o primeiro, em 89, quando eu fiz 18 anos, era um Aero Willis 67, que ficou comigo muito tempo. Depois tive o Fusca 71, que eu fui reformando e tal, até que vendi. A Simone veio com um Gol, quando a gente casou, um Gol 84 a ar. E também a gente não se preocupava tanto com isso. A gente cuidava bem dos carros, mas nem tinha dinheiro, inclusive, para comprar carro. Os Monzas vieram basicamente na virada do século, ano 2000, 2001. Ficaram com a gente, depois compramos os novos e é isso que a gente tem. E os Monzas ficaram e agora depois eles viraram, de carros de uso, viraram carros históricos. Então, paixão por carro é um negócio muito relativo, depende muito de cada um. No meu julgamento, é uma paixão meio besta, né? Porque você gasta muito dinheiro e basicamente você tem uma lata que te leva do ponto A para o ponto B. Enfim... Então é isso que acontece. Eu acho que tem pessoas que são influenciadas pelo ambiente que vivem com carros. Tem outros que nem eu, que o carro era só um meio de transporte e que acabam gostando de carro. Recado que eu dou, vale a pena? Não. É gosto, é hobby. Tem gente que coleciona selo, coleciona música, tudo mais. Meu pai, por exemplo, muito antes de pensar em carro e tudo mais, os hobbies que ele tinha, fotografia, um quarto de empregada desse apartamento, era um apartamento bem espaçoso e tinha um quartinho de empregada, tinha os 3 dormitórios, tal, tinha uma área de serviço, tinha um quartinho de empregada que acabou virando lavanderia, porque a gente nunca teve empregada que dormisse em casa. Minha mãe, quando contratava empregada para ajudar e tudo mais, funcionava em horário comercial. Então aquele quartinho de empregada virou um quartinho de ferramentas, com uma estante que meu pai fez, a máquina de lavar, a máquina de secar, um balcão que era retrátil, que ele usava para fazer as coisas dele. E o que o meu pai gostava mesmo basicamente era eletrônica, que ele era um grande fução, embora fosse químico de formação, mas o que ele gostava era de eletrônica. Então ele mesmo
gostava de som, gostava de música. Então, um exemplo que eu dou é que na década de 70, quando só se falava em amplificadores e toca-discos mono, com um canal só, meu pai ele pegou um amplificador da Delta que ele tinha e ele replicou aquele amplificador da Delta, ele fazendo o chassi, comprando os componentes, refazendo todos eles e fez um segundo amplificador com a mesma potência daquele. E daí ele fez ligado a um toca-disco da Philips, que cabia, você apertava um botão, ele carregava o disco, ele podia empilhar 4 discos e tocar. E tinha um canal estéreo, uma agulha em estéreo, saíam 2 canais, direito e esquerdo. Então significa que meu pai ele criou um amplificador que já era comprado e fez um outro para fazer o segundo canal. Então meu pai fazia um som estéreo em casa muito antes dos 3-in-1 da vida, dos sistemas que depois foram vendidos, depois ele comprou. Então ele fazia o próprio som. Caixas de som, é ele que montava. Ele fazia com a madeira, ele gostava muito disso, colocava lã de vidro para isolar, comprava os alto-falantes, o divisor de frequência, né? Minha primeira caixa de som do meu quarto foi ele que fez, comprando componentes na Santa Ifigênia comigo, eu lembro, e montando a caixa do jeito que a gente queria. Então os hobbies eram esses. E de fotografia ele usava o quarto de empregado, eu acabei não falando, como um estúdio fotográfico. Então ele fechava-se a luz ali, luz vermelha, eu lembro disso ainda pequenininho, e entrava lá, ele, não pode abrir a porta agora, tal. E tinha aqueles banhos químicos da foto que ele revelava e ampliava a foto em casa. E depois, obviamente, tinha os laboratórios e tudo mais, e aí acabou entregando os filmes 35mm para revelação, como todo mundo fazia. Mas como ele tinha uma máquina 35mm Minolta e tinha lá uma Rolleiflex 6x6, então ele revelava algumas fotos em casa mesmo e fazia a ampliação que ele queria. Acho que esses eram os hobbies dele. O carro era simplesmente uma coisa que ele cuidava, porque ele tinha uma mania de ser perfeccionista lá em tudo. Então, tudo que ele fazia lá, ele gostava de deixar do jeito dele. Esse apartamento aqui da praia, ele reformou ele do jeito dele, ele nunca foi pedreiro, nada disso, mas ele que pintou, ele que reformou, ele que cortou a parede para passar os conduítes que ele queria. Então, essa garagem aqui ele fazia, então as guarnições da porta ele que colocou e chumbou com ferro por segurança e tudo mais. Então, era esta a figura. E com isso eu termino finalmente essa longa-metragem de vídeo. Minhas costas já estão doendo de ficar aqui do lado. Eu não tenho mais o que falar, agora acabou. Então chega. A Simone está atrás da câmera falando, puta que pariu, falou que nem um louco. A câmera parou 3 vezes. Então é isso. Fechando aqui. Faltou um ponto. O Diógenes. Diógenes, se você sobreviveu a esse vídeo me assistindo até agora, nós temos um pedido de desculpas. Diógenes é um proprietário de Monza, lá de Curitiba, que naquele dia no Armazém Garagem Bar, lá em Curitiba, estava lá também com o seu Monza Tubarão Prata. Ele foi o último cara que a gente passou com a câmera, eu e o Gilberto, lá dos Monzeiros de Curitiba. Depois da Ângela foi ele. Então a gente passou com o Monza dele. Só que teve um negócio engraçadíssimo. Na verdade eu percebi isso ontem, porque eu vi a filmagem somente ontem, mais de um mês depois. Quando a gente falou com o Diógenes, ele começou a falar do Monza dele, que tinha, esse tem procedência, não sei o quê. O Gilberto ficou encantado com o Monza que estava ao lado do Diógenes e a gente acabou saindo. Resultado, deixamos o Diógenes completamente na mão, ele ficou abandonado no tempo e no espaço e nós não concluímos a entrevista. Como nós temos um encontro agora, dia 7 de julho, está marcado o encontro dos Monzeiros de Curitiba, mas não só para eles, está aberto para qualquer monzeiro que queira ir para Curitiba, e curtam lá Monzeiros Curitiba no Facebook, você vai achar. E vai ser aonde? Justamente no Armazém Garagem Bar, em Curitiba. E vai poder parar o carro dentro do armazém. Então é um dia para monzeiro, é um sábado, feriado é dia 9, então dá para ir tranquilo. Então a gente vai para lá. E nós vamos, se o Diógenes foi, está marcada uma entrevista decente com o Diógenes, né? Porque foi uma sacanagem, a gente deixou ele no vácuo. Deixamos o entrevistado no vácuo, fomos para outro lugar. Então com isso, que foi? É a cerveja, eu tomei cerveja que está dando... Pois bem, e com isso a gente termina finalmente o nosso querido vídeo num dia especial da Opel e da seleção da Alemanha 2-1.